Sabuga Bandini. Se inscreva, bora pra aula então? Olha a gente aí de volta, hein? Olha lá, hein? A sexta parte. E hoje a gente vai tratar de arranjos políticos. Como é que funcionava a política na República Velha? Repare o tempo verbal que estou utilizando, hein? Português, hein? Como era a política? Quais os arranjos que funcionavam? Refiro-me ao passado, à República Velha. Mas fique atento, porque pode acontecer de alguma questão aparecer no seu caminho, justamente perguntando se essas práticas, ou algumas delas, ainda encontram ecos nos dias atuais na política real, não a política idealizada, mas na prática política. Em que lugares do Brasil, em que espaços históricos ainda encontraremos práticas que assemelham-se às práticas políticas da República Velha? Essa é uma boa discussão. Então, olha, colocar lá uma matéria de jornal, por exemplo, falando em compra de votos e associar isso, por exemplo, ao voto de cabresto da República Velha, caramba, isso é a coisa mais simples e provável que exista. Olha, vamos lá, fiquemos preparados, estejamos atentas, porque a gente sabe que há questões que gostam de fazer esse trânsito aí, né? Presente e passado, e você não vai ficar na ilusão de achar que fraudes, abuso do poder econômico, cositas mais, existiram só na República Velha, ok? Infelizmente não. Até seria muito interessante, não é? Dar uma aula para dizer assim, coisas que ficaram lá atrás, no século XIX, coisas que, graças a Deus, pertencem a um passado nebuloso da nossa história. Pois é. Bom, enfim, bom morra, minha filha. Bora lá? Vamos dar nome às coisas. Política do café com leite. Olha, eu já encontrei pelo caminho diferentes alunos e alunas que me resumiam a política do café com leite dizendo assim, ora o presidente era de Minas Gerais, ora ele era de São Paulo. Não, olha, é uma forma muito superficial, reducionista, de analisar a política do café com leite. Eu vou puxar a sua orelha. Não vou aceitar essa definição assim não. Está muito rasa. Eu entendo que ela ajuda você a compreender. E essa compreensão não deixa de ter aí uma luz. Mas olha, não quer dizer necessariamente que o presidente tinha que nascer em Minas Gerais e que o próximo presidente seria paulista. Porque se fosse assim, a gente pegaria a lista dos presidentes da República e veria o quê? Um presidente mineiro, outro paulista. Um mineiro, outro paulista. Um mineiro, outro paulista. Não é assim. Não foi assim. Não funcionou dessa forma. Então vamos dizer com mais clareza. É uma aliança entre as duas principais oligarquias. Os dois estados economicamente mais fortes e com o maior número de eleitores habilitados. Lembra que analfabeto não vota, né? E aí você, com isso, começa a pensar naquelas novelas da TV, onde um coronel, um fazendeiro, tem uma filha, professorinha, doce, menina pura e imaculada, que num gesto de bondade, à noite, à luz de lampião, ensina a peãozada da fazenda a ler e escrever. Olha, sabendo que analfabetos não votavam e que era considerado alfabetizado aquele que assinava o nome, a gente começa a ver a professorinha da telenovela com outros olhos. A gente começa a pensar, olha só, olha esse fazendeiro o que está fazendo. Pegou a filha, que é formada professora, botou ela lá para ensinar os cabuquinhos a assinar o nome e pronto, vão ser considerados alfabetizados e vão poder votar em quem, óbvio, esses senhores escolherem que eles devem votar. Enfim, política do café com leite, portanto, era um arranjo entre Minas Gerais e São Paulo, que tinham maior poderio econômico e maior número de eleitores habilitados. Fizeram um acordo.
São Paulo apoiará um candidato indicado por Minas Gerais. Ele pode até ser nascido no Rio de Janeiro, não tem problema. Se Minas Gerais escolheu aquele cara ali, São Paulo apoia. Agora, daqui 4 anos, Minas Gerais retribui o favor. São Paulo vai indicar alguém, Minas Gerais vai apoiar. Com essa aliança, óbvio, a democracia sai perdendo, mas 2 grupos em particular ressentiam-se muito disso. Pernambuco e o Rio Grande do Sul, estados economicamente muito fortes, se sentiam preteridos demais. Sem falar, é claro, nos outros estados, que mesmo não sendo economicamente fortes, falavam, pô, mas que brincadeira é essa? 2 aí ficam trocando a bola e vão ocupar ad eternum a presidência da República? Bom, então, tá vendo? É diferente de dizer, ora o presidente é de Minas Gerais, ora ele é de São Paulo. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que esse acordo entre Minas e São Paulo era tenso, tá? Não era assim como muitas vezes a gente idealiza, Minas Gerais cede a vez para São Paulo, oh, por gentileza. Nada, esse acordo era tenso. E para mantê-lo, ai, 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 que brigaiada que era. E às vezes ele até era rompido, tá legal? Então você já sabe da política do café com leite e eu recordo com você a política dos governadores. Bom, é uma troca de favores entre o nível federal, o nível estadual e o nível local. O presidente da República apoiará irrestritamente todo governador que, por sua vez, tiver utilizado do mandonismo local, o coronelismo, sobre o qual a gente ainda vai falar. Os coronéis, os manda-chuvas lá nas regiões são os coronéis. Bom, o governador puxa a cordinha, os coronéis puxam pelo cabresto os eleitores e elegem uma bancada de deputados, por exemplo, pró-governo federal. E assim, o governo federal apoia o estadual, que apoia o municipal, e ficam ali os 3 níveis de poder trocando favores entre si. Você jura que isso é uma coisa lá da República Velha exclusivamente, né? É, você jura, ok? Troca de favores, galera. Isso existe até hoje. Imagine se um governador pode muitas vezes barrar uma verba para um prefeito que se opôs a ele, que é do grupo contrário. Se esse governador puder articular com um deputado, com alguém da comissão de orçamento, para ferrar um município que foi oposição, você acha que isso não pode acontecer fora da República Velha? Oxe, se pode, não é? Não morra, minha filha. Então isso é a política dos governadores. Eu acho que um sinal para ver que a questão vai estar tratando disso é quase sempre a expressão troca de favores. Você já vai lembrar da política dos governadores. Tranquilo? Voto de cabresto. Bom, cabresto quem tem é burro, né? Boi, pega pelo cabresto e leva para votar. Pois é. Então se o sujeito era considerado alfabetizado, era do sexo masculino, maior de 21 anos, não era soldado, não era mendigo. Ah, mendigo! Jingle bell, jingle bell. Mendigo é o quê? É um mendigo vestido de Papai Noel? Elele! Então, se o sujeito não era de nenhuma dessas categorias, ele era levado para o pleito. O voto era a descoberto, lembra disso? Isso é a base de sustentação do coronelismo. O fato do voto ser aberto, cara. Todo mundo sabe em quem você vai votar. No dia da eleição, você não punha papelzinho na urna, você proclamava o voto. Claro, o capanga tá ali, às vezes a sessão eleitoral era badava. O capanga do coronel tá lá observando você, o seu voto era descoberto. Entende? Não havia voto secreto. Isso vai ser instituído lá no governo Vargas. Então, assim havia todo tipo de uso da máquina pública para coagir o sujeito, capanga, abuso do poder econômico. Olha, tudo isso e muito mais entra no rol das coisas que nos fazem dizer que o voto não era livre. O sujeito era coagido a votar, como se faz com um animal no cabresto. Deve ser até por isso que usam-se a expressão por aí, curral eleitoral. Eu já vi gente dizendo, em pleno século XX, XXI, ah, lá é curral eleitoral do fulano. Curral? É boi? É cavalo? Que isso? Comissão verificadora de poderes, olha, é muita hipocrisia. Tinha uma comissão, de fato. Se alguém, na vaga hipótese
de um grupo opositor ali naquela localidade conseguisse ser eleito, essa tal comissão dava um jeito de dizer que o sujeito tinha roubado a eleição, que não tinha legitimidade, pedia uma série de documentos, ou seja, embargava o sujeito. Então acontecia na República Velha de uma pessoa ser eleita e não poder tomar posse, não receber o diploma, por exemplo, de vereador ou de deputado. E aí, nesse caso, a expressão que usava-se era a degola. Não significava cortar o pescoço do sujeito, significava barrar o sujeito que fora daquele grupinho, daquela panelinha, porventura viesse a ser eleito. Também lembrar que usa-se muito em questões a expressão eleição a bico de pena. Lembra que não existia caneta como hoje, Bic, né? Eram canetas tinteiro. Eleição a bico de pena era o quê? Uma expressão para dizer assim, olha, todo mundo já sabia quem ia ser eleito, antes mesmo que as urnas fossem abertas, que os votos fossem contados, que a súmula fosse feita. Já sabiam, os caciques, né, os poderosos locais, eles já sabiam quem ia ser eleito, já estava eleito. Por quê? Porque a eleição era a bico de pena. Quer dizer, porque a eleição não era livre, não era democrática, não era legítima. Era feita por indicação daquele que, de repente, tinha mais capanga ou mais bala na agulha para pressionar, mais poderio econômico para comprar voto, enfim. Esses são alguns dos arranjos políticos que caracterizaram a República Velha. Todos eles você vai encontrar por aí fazendo as questões. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.